Olá, hoje vou conversar com vocês um pouco sobre uma ideia de ciência na Constituição Federal de 88. Como já tenho me apresentado sempre, tem o sentido de uma carta política, né? A gente vai ver daqui a pouco alguns detalhezinhos. Inicialmente também queria destacar que nós seguimos um pouco a ideia de multiculturalismo constitucional, como é apresentado pelo jurista alemão Haberlin. Também um constitucionalismo democrático e de maneira muito ampliada, diga-se de passagem. Nesse sentido, ainda em Haberlin, haveria, portanto, então essa confluência, digamos, desses três fatores, né? Do multiculturalismo, especialmente porque ele está pensando a Europa, a União Europeia, o constitucionalismo democrático, que é esse em que os cidadãos e as cidadãs participam do seu aprendizado, da sua feitura, e do federalismo, mas também não reduzido ao sentido Estado-nação, como todos nós, digamos, no restante do Ocidente, né, somos tentados a pensar. Como de praxe também, vou seguir aqui o meu roteirinho, então, ok? Desse modo, de antemão, cabem algumas considerações. Eu estou pensando mais precisamente no Brasil. O homem médio, em sua vida comum, é aquela que recebe a força de lei, de que fala Derrida, mesmo que não a compreenda adequadamente, sob o conhecido efeito erga omnes, quer dizer, a lei contra todos. E nem porque ele ou ela são abatidos, entre aspas, aí, por essa força jurídica. De todo modo, salvo exceções, trata-se do povo de modo geral. E outra consideração nos diz em sequência: o homem médio, em sua vida comum, não sabe, de modo aprofundado, o que seja Estado democrático de direito, ou seja, não conhece o artigo 1º da Constituição Federal de 88. De outro modo, o homem médio, em sua vida comum, sabe que sua vida não é alcançada ou regida pelo Estado democrático de direito, ou seja, tem consciência. Ou, quando é alcançado pelo Estado, ele ou ela, via de regra, sentem-se vitimados pela lei do mais forte, de que fala Mesaros. E, portanto, muito distante de qualquer lógica, digamos assim, constitucional do Estado de Direito. Pois bem, que tipo de relações poderiam ser indicadas entre consciência social e consciência jurídica? Pelo mesmo exemplo do homem médio em sua vida comum, que via de regra somos todos nós, observamos que, se não há consciência jurídica do fenômeno constitucional, porque não se conhece a própria Constituição, por outro lado, tem-se consciência social acerca de que a Constituição não se aplica à imensa maioria das pessoas, especialmente porque ela não é cumprida, respeitada. Então, é de se supor que a consciência jurídica subordina-se à consciência social. Isto é fato. Mas a consciência social não é imediata e nem explicativa da consciência jurídica. É uma questão de conhecimento, né? De ciência propriamente dita, ou de epistemologia. A única verdadeira consciência social, entre aspas,
Estou citando um filósofo francês, Arnaud. No que se respeita ao conhecimento do direito em si, existem dois tipos. Primeiro, consciência do direito, como direitos concretos do indivíduo ou direito em vigor. Segundo, conhecimento social do direito, avaliação da situação geral, socialmente assim definida. Isto nos leva a outra questão. O que é consciência social? Como diz Marx no famoso prefácio, Marx, o pensador alemão, criador do socialismo científico, digamos assim, como ele diz no prefácio, na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias e independentes da sua vontade. Relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Ou seja, a consciência está ligada a um mundo da produção social da própria realidade. Do que decorre mais uma constatação. A subsunção da consciência jurídica à consciência social. Então, nesse sentido, inverte-se um postulado positivista clássico da chamada subsunção jurídica, porque neste sentido aqui nós vamos dos fatos sociais às normas jurídicas, ou invertendo-se esse processo. Em relação à Constituição Federal de 88, pode-se dizer basicamente o mesmo. Não há consciência jurídica e, desse modo, ignora-se por completo qual seria a ciência da Constituição de 88, porque a gente não conhece. Então, qual seria essa ciência constitucional? Em primeiro lugar, diremos que se trata do reconhecimento da Carta Política, que submete-se ao conhecimento da Constituição, quer dizer, saber o que se fala, e isto exige um esforço constitucional e político. Eu listei 8 fases, digamos, 8 momentos necessários, urgentes, para que isso ocorra. 1. Conhecer, tomar ciência da Constituição. Tomar ciência é o primeiro passo para fazer ciência. Estar ciente de algo. 2. Ter ciência, ter conhecimento, de que se trata de uma Constituição antifascista. 3. Reconhecer, portanto, que há uma carta política na Constituição de 88. 4. Reconhecer que há uma ciência na Constituição de 88. 5. Reconhecer que o conhecimento constitucional é ontológico e teleológico, ou seja, humanizador e socializador. 6. Reconhecer que a política contida na Constituição de 88 é expansiva, inclusiva, libertária, emancipatória, igualitária, progressista. 7. Reconhecer que a Carta Política guarda uma utopia constitucional, qual seja, transformar a desigualdade e a miséria humana em um utopos. Literalmente, um não lugar existencial para nós, né? Que isto se afaste das nossas vidas. E no seu lugar que se crie efetivamente uma utopia possível, realizável e querida coletivamente. 8. Conhecer a política política maiúscula, como polis, para garantir, revigorar, aprofundar a Carta Política e para melhor se reconhecer nessa mesma política, ou seja, na polis.
Basicamente, é assim que podemos iniciar um debate qualificado acerca da Constituição de 88 e de seu conteúdo revelador enquanto carta política. Portanto, é desse modo que iniciaremos, este é o primeiro de alguns vídeos que eu espero fazer, portanto, é assim que nós iniciaremos nossa ciência da Constituição Federal de 88, ou ciência da Carta Política. Com isto, ainda reafirmamos que o constitucionalismo cultural de Habermas, que eu falei no início, se ajusta como concepção privilegiada no combate ao autoritarismo, ao fascismo, que nós já conhecemos bem da nossa realidade 2020, e a toda forma de depreciação social humana, bem como se ajusta à Carta Política e à ciência constitucional, humanista e democrática. Esse segundo sentido mais específico está contido num livro que devo publicar em 2020. Assim que sair, a gente conversa aqui também. Enfim, agora para você. Após essa discussão preliminar, que estamos começando, o que se pode entender por ciência e depois por ciência da ou na Constituição Federal de 88, aí quero que você me ajude. E como está calor, vamos fazer um brinde de Coca-Cola. Como Che Guevara, adoro Coca-Cola. E como Lenin, sou advogado. Obrigado.